Today on my mom's video, she's going to talk about how it was and just came to class here. Yeah, I hope you guys like it. Bye. Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar de como foi a adaptação escolar do meu filho, do Igor, quando a gente chegou aqui, há quase 2 anos atrás. E para começar, primeiramente eu queria falar para vocês não esquecerem de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos, de todos os assuntos. E também queria esclarecer para vocês uma coisa. No meu primeiro vídeo de apresentação, eu contei pra vocês que eu estava grávida. E muitas pessoas depois, no decorrer dos vídeos, que foi vendo o meu primeiro vídeo, me perguntando como que eu tava, como que tá sendo a gestação. E na verdade, o que aconteceu foi que com 10 semanas de gestação, eu tive um aborto espontâneo e acabei perdendo o bebê. Então, já é pra todo mundo saber que eu não estou mais grávida por enquanto. Mas que ok, porque da vontade de Deus e aconteceu. E eu vou falar hoje sobre o meu filho, o Igor, a adaptação dele aqui na escola quando a gente chegou. O que eu queria falar é, primeiro, gente, que quando a gente chega aqui com o filho, é um pouco mais complicado de tudo. Por quê? A gente tem que arrumar um lugar pra morar, né? Certo. E tem áreas que são mais baratas e tem áreas que são mais caras. Quando a gente chega com o filho, a gente não pode deixar para alugar um apartamento mais em conta em qualquer área, porque aqui, para você matricular o seu filho em uma escola, você tem que estar de acordo com o CEP, né? Que aqui fala zip code. É de acordo com o seu zip code que você mora. Então, se você mora numa área que seu zip code pega uma escola nota baixa, nota 1, nota 5... você vai ter que matricular o seu filho nessa escola, você não pode matricular ele em outra. Então você tem que procurar uma área que tem um bom zip code para ele ficar numa boa escola, nota 10, nota 8 no máximo, no mínimo. E, consequentemente, essas áreas que tem escolas melhores, elas são mais caras, né? Os aluguéis são mais caros. Então, assim, é um fator para quem vem com criança já saber que não consegue um precinho tão bom assim de aluguel. Então vamos começar. Quando eu cheguei, eu tava morando com o primo do Cleicinho, nós três, a família toda morando com ele. E era numa área muito boa, que tinha uma escola nota 10, que foi maravilhoso. Foi quando eu fui numa outra escola e a escola falou, olha, esse zip code pega a escola X. Aí a gente foi até essa escola e levamos os comprovantes de endereço. E lá a gente matriculou o Igor, numa escola maravilhosa. E o que acontece? O que as pessoas perguntam, né? O ano letivo aqui é diferente do ano letivo do Brasil. O que acontece? Aí no Brasil começa-se em janeiro, fevereiro, né? E termina-se em dezembro. Aqui o ano letivo começa em agosto e termina em junho. Em junho. Então, assim, aquelas férias de final do ano que aí tem no Brasil de dezembro até fevereiro, aqui é de junho a agosto, né? Então, assim, aqui é um pouco diferente. Quando eu vim pra cá, o Igor tinha formado o pré em dezembro. Ele tinha acabado de fazer o pré e a gente chegou em março, né? Ou seja, ele não começou a estudar no Brasil, tinha formado o pré, ele ia começar o primeiro ano. Já, se fosse no Brasil, no começo do ano. Só que quando a gente chegou aqui em março, eu fui matricular ele, pela idade dele, ele tava na idade de terminar o prézinho, porque aqui ele terminou em dezembro, aqui ele terminaria em junho. Então, o que aconteceu? De março até junho, eu matriculei ele no pré, que aqui é o kindergarten. Ele fez esses meses, ele fez novamente o pré, e só em agosto ele entrou no primeiro ano. Ou seja, de agosto pra frente que ele começou o primeiro ano letivo, que é onde ele teria começado no Brasil no começo do ano. Então, automaticamente, quando a gente voltar pro Brasil, ele vai ficar um ano atrasado, porque ele vai estar, por exemplo, se ele sair daqui em dezembro, ele vai pegar em janeiro no Brasil, em fevereiro, né? Ele não vai conseguir fazer o ano que ele começou aqui, ele vai só conseguir fazer o ano que ele terminou.
pouco confuso, né? Mas eu acho que deu pra entender. Ou seja, o ano letivo aqui é diferente. Então, provavelmente, quem vier mais ou menos nesse período do ano, ou independente do ano, o filho normalmente tem que fazer nessa data, né, o que ele já tinha formado no Brasil há alguns meses para depois entrar na série dele, porque o ano aqui só começa em agosto, tá? Eu acho que deu para entender, ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender, né? Então, o que acontece? A gente matriculou ele e eles já perguntam pra gente como que a gente quer, a gente já tem que deixar tudo lá de início. Como que eu quero o transporte do meu filho? Se eu vou levar e buscar, ou se ele vai ir de ônibus e voltar de ônibus. Porque as escolas têm o ônibus que leva e busca, né? Eu não quis, primeiramente porque eu ia trabalhar, então eu mesma ia levar e buscar, né? E segundo, que eu não deixaria porque ele ainda não tinha inglês, não sabia falar inglês quando eu matriculei ele. E assim, eu acho que ia ficar um pouco confuso pra ele, ele não ia querer ir no ônibus, ia ser muita coisa nova pra ele. Então eu resolvi eu mesmo levá-lo e buscar, né? Tenho essa opção. Aí no primeiro dia de aula, eu fui levar ele e assim, pra minha surpresa foi maravilhoso, foi bem tranquilo. No começo ele ficou meio com receio, não queria ficar, mas aí veio uma menina e nos ajudou, uma menina brasileira da escola, que eles, né, da escola, como sabia que ia ser o primeiro dia de aula do Igor, já se colocou uma menina uns 3 anos mais velha que ele, pra ajudar ele a interagir no primeiro dia de aula. E essa menina chamou ele para ir pro computador, porque as salas aqui todas, pelo menos na escola onde meu filho estuda, todas têm computador dentro da sala. E essa menina chamou ele e ele foi. E foi muito bom, foi tranquilo, e ele ficou lá o dia inteiro. Pra minha maior surpresa, quando eu e meu marido fomos buscar ele... Gente, tem um mosquito aqui que tá me atrapalhando. Pra minha maior surpresa, quando eu e meu marido fomos buscar ele na escola, ele não tinha tido nenhum baque, nem nada, ele adorou. Tanto que ele perguntou assim pra gente, porque o primeiro dia de aula dele foi uma sexta-feira. Aí ele perguntou pra gente assim, amanhã tem aula, mãe? Eu falei, não, amanhã é sábado, então amanhã não tem aula. Ele, mas eu queria tanto que tivesse. Aí assim, foi muito bom pra gente, porque a gente viu que ele gostou, né? Ai, gente, meu marido tá aqui perto, mas assim, ele às vezes me atrapalha um pouco. Aí ele foi, e assim, foi pra nossa surpresa, foi bom, porque a gente viu que ele gostou, tanto que ele queria voltar no dia seguinte. A única coisa que pesou um pouco foi assim que ele falou, nossa, eu tô com muita sede, muita vontade de ir no banheiro. Aí a gente falou, mas por que você não foi na escola? Aí ele falou, mas eu não sabia pedir água e nem pedir pra ir no banheiro em inglês. Ou seja, como ele não sabia falar inglês, a menina já tinha ido embora, né, que falava português da sala, e ele ficou perdido e ficou com vergonha e acabou que não bebeu água o dia inteiro e não foi no banheiro o dia inteiro. O dia inteiro que eu falo, porque a aula aqui começa 8h40 da manhã e vai até 3 horas da tarde. Então ele fica um bom período na escola. Na escola dele, né? Tem outras que horário diferente. Isso eu tô falando assim, na escola dele, né? E de quarta é até 2 horas. Eu não sei se todas as escolas são o mesmo horário, se são iguais, né? E o que acontece? Aí, pra adaptação dele, ele precisava de aprender a falar inglês. Criança, aprende assim, é muito fácil. Mas na escola dele, eu tô contando, né, gente, a experiência da escola dele, eu não sei se todas é da mesma forma. Mas na escola dele tinha uma professora, né, brasileira, que fazia adaptação das crianças, ajudavam elas a falar, a aprender o idioma, a falar inglês, para eles poderem se adaptar e aprender a matéria. Então, assim, desde o primeiro dia de aula, ele teve uma professora que ele amava, muito boa, que todos os dias, no meio da aula, né, durante o dia, todos os dias por um período, ela pegava ele e levava para uma sala particular para ajudar ele e ensinar ele o idioma do inglês. Que foi aí que ele foi aprendendo, e aprendeu muito rápido. A gente ficava com dó no começo quando a gente chegava, que as crianças ficavam conversando tudo em inglês e ele não sabia, mas rapidamente a gente já viu a interação dele com as crianças, já aprendendo a falar o inglês. Por isso eu falo, todo mundo que vem, se tem a preocupação, que é o que todo mundo falava comigo,
da criança com o idioma, com a adaptação, fica tranquila, porque a adaptação da criança é maravilhosa, é muito rápido, eles adaptam muito rápido. E o que acontece? Com o passar do tempo, eu passei a trabalhar com uma outra pessoa e que esse horário que o Igor tava na escola, pra mim não dava. Não tinha, era pouco, eu pegava o serviço mais cedo e terminava o serviço mais tarde. Então eu precisava de uma coisa pra ele fazer durante esses horários que ele não tava na escola. E eu descobri que lá na escola tinha um programa que chamava ASP, que é ASP, que as crianças podem chegar na escola mais cedo e podem sair da escola mais tarde. A gente paga um valor. Lá na escola do Igor é 70 e poucos dólares só pra criança ficar o período da manhã, chegar mais cedo, poder chegar a partir de 7 da manhã. Se você quiser que a criança só saia até mais tarde, por exemplo, vai chegar no horário normal, 8h40, e você precisa de buscar ela mais tarde, aí paga 114, se eu não me engano, 114 dólares. No meu caso, eu precisava deixar ele mais cedo e buscar ele mais tarde. Então, eu pago 184 dólares por mês e ele pode ficar a partir das 7 da manhã e eu posso buscar ele até 6 da noite. Então, assim, a partir das 7 eu já posso deixar a qualquer horário e de 3 até 6 eu posso buscar a qualquer horário. É muito bom porque é um valor muito bom. As crianças ficam lá fazendo atividades, já fazem o dever de casa, tem programas, tem esporte. Então, assim, valeu muito a pena e me ajudou porque eu ia precisar, né, de trabalhar. Então, eu tinha alguma forma de deixar o Igor até mais tarde na escola. Eles gostam de ficar lá. Adoro. Ele adora ficar lá. Antes, assim, às vezes, quando eu vou buscar ele mais cedo, por exemplo, às 3h30, às vezes eu consigo sair de serviço, busco 4 horas. Aí, às vezes, ele fala, nossa, mãe, eu nem fiquei nada no ESP, porque lá eles ficam brincando, né? É maravilhoso pra eles. E o que acontece? O Igor, hoje a gente não tem ainda 2 anos que a gente tá aqui, vai fazer 2 anos. E ele é fluente no inglês, fala tudo. Às vezes pode ser uma ou outra palavrinha que ele não conhece, mas até a gente, em português, às vezes as pessoas falam algumas palavras e a gente não conhece também, né? Então é super comum, é super normal. Mas ele conversa, é fluente, é bem legal ver ele falando inglês. Pra gente, assim, até hoje a gente acha legal quando vê ele conversando com as crianças, com os adultos, enfim. Só que o que acontece? Ele precisou de fazer aula particular agora. Ele tá fazendo nesse momento, quase 2 anos que a gente tá aqui, ele precisou de fazer aula particular de inglês. Por quê? Porque ele não sabe falar? Não, não é. Porque, como aí no Brasil também, às vezes a gente não precisa de uma aula particular de português, é por causa da gramática. Ele tá com dificuldade na gramática, com fonética, sílabas, esse tipo de coisa. Então, eu resolvi botar ele numa aula particular para poder ajudar ele um pouco. E, assim, tá sendo ótimo pra ele. Ele faz 2 vezes por semana, eu pago por fora particular, e pra estar ajudando ele na escola. Porque realmente é bem complicado, porque o que a professora particular dele me explicou foi que ele veio pra cá, ele não tinha terminado de ser alfabetizado ainda, porque ele chegou aqui com 5 anos. Então ele ainda não tinha terminado de ser alfabetizado no Brasil, e aqui as crianças praticamente já estavam alfabetizadas. Então o que acontece? Ele, né, precisava de uma ajuda por algumas, assim, que ficou um pouco dificultoso para ele nessa gramática, nessas coisas, em alguma outra palavrinha que ele não sabia. Essa professora tá ajudando muito ele, tá sendo muito bom. A bird can't teach you how to read. No, but that's what it said on the vocabulary. I don't want a bird to teach me how to read. But can a bird teach you how to read? No, but it's not on the vocabulary. Yeah, but think of something that you use bird that is real. For example, a bird can fly. Yeah, so what you can use with learn. I gave you many examples. Então, assim, é isso. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, tá? Contando um pouco sobre a minha experiência com ele aqui. Queria tranquilizar as mamães, realmente não precisam de ficar com medo, as crianças se adaptam muito rápido. Pode ser que no começo você fique um pouco com o coração na mão, porque às vezes uma criança ou outra, às vezes, não vai querer ficar muito com ele, porque ele não sabe falar. Mas assim, é uma coisa super natural que passa muito rápido, porque as crianças aprendem muito rápido a falar o inglês,
né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todo mundo. E eu vou focar mais uma vez pra vocês não esquecerem de me seguir aqui no canal e de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo. Mandem ideias de vídeo, o que vocês querem saber sobre aqui nos Estados Unidos, que a gente faz vídeo pra vocês. Bye!